E assim, e tem várias outras coisas que ficaram claras. Os ucranianos unidos, as divisões internas, assim, elas são praticamente inexistentes. Elas existem, mas isso não é a prioridade maior. Eu não estou focado em brigar por isso. A gente tem algo maior. Então, um país que tinha uma divisão linguística, de alinhamento político, metade da Ucrânia queria estar com a Rússia, outra metade queria estar com o Ocidente. Isso morreu. Rapidamente, a guerra está formatando o surgimento de uma democracia. Os caras estão em guerra e são uma democracia. Instituições diferentes, uma unidade nacional, uma identidade nacional super forte e sólida. Então, tem coisas ali que são consequências que são interessantes do ponto de vista para a gente entender, né, a formação de uma nação e tal, que são surpreendentes. Interessante. Algum deles ventila ou tem algum tipo de receio da Rússia usar, sei lá, uma arma que não deveria, tipo uma bomba atômica? Eles ou não armas acreditam, químicas? eles acham que a Rússia não vai fazer isso. Uma das estratégias, né, da Rússia para minar a capacidade deles lutarem, dificultar a continuidade da existência do Estado, a sobrevivência do Estado, é acabar com o fornecimento de energia. Tá. Só que eles já destruíram grande parte da geração de energia convencional. Só que a maior parte é nuclear. E os russos não podem atacar as usinas nucleares ucranianas. Não quiseram e não fizeram isso até então. E sabem que se fizerem, isso é um problema gigante. Isso é um problema porque vai sobrar para eles a contaminação, porque o mundo inteiro vai condenar eles, inclusive talvez até a China. A Índia certamente vai condenar. E isso vai abrir um precedente jamais visto, porque, assim, a gente pode ter muitas guerras no mundo, mas todo mundo sabe que os alvos onde estão usinas atômicas não são alvos. Agora, se a Rússia abriu esse precedente e atingiu uma usina geradora de energia como um alvo válido ou legítimo militar, você está abrindo um precedente para que isso seja aceito por aí a rodo. E isso cria um novo cenário de guerra que ninguém vai ficar feliz. Principalmente os países todos que têm usinas nucleares. Não bombas atômicas, mas usinas nucleares. Até o Brasil, que tá alinhado com o Putin, na direita e na esquerda, com o Bolsonaro ou com o Lula, os dois abraçaram o Putin, num cenário desse. Vai ter que condenar a Rússia, porque nós temos uma usina nuclear aqui. E se a gente entra numa guerra, tá liberado a Venezuela atingir a Angra? Entendeu? Então, a Rússia tá num lugar assim que ela não tem mais para onde ir. A estratégia ucraniana é matar mais russo do que os russos conseguem matar de ucraniano. Com isso vai chegar uma hora que o número de recrutas que o Putin consegue convocar ou atrair vai começar a diminuir. E aí, para ele sustentar a guerra, vai ser mais difícil. Entendi. Eles não podem deixar acontecer um breakthrough, né? uma grande quebra das linhas de defesa e um avanço massivo. Se eles conseguirem resistir com isso e continuarem aumentando a letalidade, eles têm uma teoria de vitória, uma estratégia, um caminho que eles enxergam para a vitória. Entendi. Que é o desgaste, o cansaço do Putin continuar ou não ter como sustentar isso desse jeito. Essa viagem que tu fez, ela mudou alguma visão que tu tinha ou assim, agora você só viu como funciona na prática algo que tu já sabia na teoria? Eu senti um elemento da guerra muito mais forte, assim, sabe? Talvez porque, eu vivenciei dificuldades, né? Cansaços, exaustões. Foi muito exaustivo, foi muito cansativo. Muito tempo sem dormir. Foram 12 dias que no máximo que eu dormi foi 4 horas. Todos os dias. Tinha dia que eu dormi menos de 4 horas. Entendi. E eu perguntei isso para os soldados. Falei, cara, vocês dormem? Vocês comem? E a resposta é, não, a gente não dorme. Você tá lá no front,
você dorme meia hora, 1 hora e meia. Você acorda. Aí depois de sei lá quantas horas você dorme mais meia hora. Você tira cochilos. Você não consegue dormir. Um deles descreveu uma cena, né, ele na trincheira, ele falou, a gente tem um fogo, né, uma lareira, um negócio para esquentar no inverno. Ele falou, cara, o inverno aqui dentro dessa trincheira assim, é um negócio assim... cara, sua alma tá congelando. E a gente liga esse fogãozinho. E fica lá mais quente dentro é um bunker, né? Enterrado ali. E fica quente. Só que aí os ratos invadem o negócio. Ele falou, eu falei, pô, mas não dá pra matar? Ele falou, não são 5, não são 10 ratos. São tipo 100 ratos. E eles ficam passando na sua cara. E você não pode bater neles, porque aí eles te mordem. Aí eles querem pegar a sua comida. Aí a gente pendura as comidas no meio do negócio. Mesmo assim, eles conseguem pular, escalar, comer a comida. Cara, assim, as descrições são terror. Óbvio, eu não vivi isso. Mas eu não dormi, eu não comi. Eu tava tenso o tempo inteiro. Liga o telefone, desliga o telefone, não filma isso, agora não vai. Vai correndo, volta pra cá. Tipo, o carro segue esse, segue aquele. Não, para aqui, fica parado. Sei lá, tipo, você não sabe o que tá acontecendo. Os caras não falam inglês direito. É um negócio assim, né? E aí, eu chegava à noite e tinha que pensar no conteúdo, no que estava acontecendo no outro lugar, ler, me informar. Então, eu senti um desgaste, uma exaustão assim, extrema e uma emoção, né, das pessoas, a sensibilidade. E você vai ficando mais desgastado, você vai ficando mais sensível, você vai ficando mais destruído. Então, eu posso dizer que eu cheguei um pouco mais perto de uma sensação real do que é uma guerra. Entendi. Sei lá, eu tenho plena convicção que eu não cheguei perto do que é o cara ali correndo pela morte, pela vida dele na hora que um drone está perseguindo ele. Eu não senti nem de perto isso. Que bom. Mas eu senti muito perto o que é a guerra. Assim, mais perto do que tudo que eu já tinha visto, lido ou estudado. E mexeu bastante comigo. Entendi. Fiquei assim, bastante sensível, eu diria, Tá. com o que eu vi.